Você já imaginou a poderosa cidade de Roma, o coração de um império, sendo saqueada e humilhada? Pois é, isso aconteceu. Em 390 a.C., Roma viveu um dos seus maiores traumas. Um evento que mudaria sua história para sempre. Foi a única vez em 800 anos que a cidade foi capturada por um inimigo estrangeiro, até a queda final do império. E a história por trás disso é simplesmente cinematográfica, cheia de batalhas desastrosas, heróis inesperados e uma frase que ecoou por toda a antiguidade. Hoje, vamos viajar no tempo para entender como os gauleses colocaram Roma de joelhos. Tudo começa com uma tribo gaulesa chamada Senones, liderada por um chefe de guerra formidável, Breno. Eles vieram do norte, atravessaram as montanhas dos Apeninos e marcharam implacavelmente em direção a Roma. Os romanos, confiantes em seu poder militar, enviaram um exército para interceptá-los. O encontro aconteceu nas margens do rio Alha, a míseros 18 quilômetros de distância dos portões de Roma. Mas o que deveria ser uma defesa rotineira se transformou em um desastre completo. A Batalha do Alha foi uma das derrotas mais vergonhosas da história romana. Os gauleses, com sua ferocidade e táticas imprevisíveis, simplesmente aniquilaram as legiões. O exército romano foi massacrado e a notícia do desastre se espalhou como fogo. O pânico tomou conta de Roma. Sem um exército para defendê-la, a cidade estava completamente vulnerável. A maioria dos cidadãos fugiu desesperadamente, abandonando suas casas e tudo o que tinham. Apenas um pequeno grupo permaneceu. Alguns senadores idosos que se recusaram a sair, e uma pequena guarnição de soldados que se refugiaram no ponto mais alto e fortificado da cidade, a colina do Capitólio. O dia da batalha, 18 de julho, ficou para sempre marcado no calendário romano como o Dies Aliense, um dia de puro azar, um dia amaldiçoado, que nunca deveria ser esquecido. Com um caminho livre, Breno e seus guerreiros gauleses entraram em uma Roma praticamente deserta. A cena que encontraram deve ter sido surreal. Eles caminharam pelas ruas vazias, passando por casas e templos abandonados. Foi então que começou o saque. Os gauleses pilharam tudo o que podiam carregar, destruindo o que não podiam. E aqui temos uma das lendas mais marcantes desse evento. Disse que os senadores mais velhos, figuras de imenso respeito, decidiram enfrentar o seu destino com dignidade. Eles vestiram suas togas cerimoniais, senteram-se em suas cadeiras de marfim, as cadeiras curuis, e esperaram imóveis no fórum, como se fossem estátuas vivas de uma Roma que já não existia. Quando os gauleses chegaram e viram aquelas figuras silenciosas e imponentes, ficaram momentaneamente confusos. Um guerreiro teria se aproximado e tocado a barba de um dos senadores para ver se era real. O senador, ofendido, o golpeou com seu cetro. Esse ato quebrou o encanto e a fúria gaulesa foi liberada. Todos os senadores foram massacrados ali mesmo, em seus postos. Enquanto a cidade abaixo queimava, a única esperança de Roma estava entrincheirada na colina do Capitólio. Os gauleses tentaram tomar a cidadela de assalto, mas as defesas eram fortes. Então, eles estabeleceram um cerco, esperando que a fome forçasse os romanos a se renderem. E foi durante esse cerco que aconteceu o famoso episódio dos gansos sagrados. Numa noite escura, os gauleses descobriram um caminho secreto e íngreme para escalar a colina. Eles subiram em silêncio absoluto, tão sorrateiramente que nem os cães de guarda perceberam sua aproximação. A cidadela estava prestes a cair, mas havia outros guardiões no Capitólio. No templo de Juno viviam gansos sagrados, dedicados à deusa, e foram eles que salvaram Roma. Ao ouvirem o barulho sutil dos invasores, os gansos começaram a grasnar e a fazer um alarido
ensurdecedor. O barulho acordou um soldado chamado Marco Manlio, que correu para a beirada da muralha bem a tempo de ver o primeiro gaulês chegando ao topo. Manlio o empurrou para o abismo, e o guerreiro, em queda, derrubou seus companheiros que vinham logo atrás, frustrando o ataque surpresa. Graças aos gansos de Juno, o Capitólio foi salvo e Marco Manlio ficou conhecido como Capitolino por seu heroísmo. O cerco se arrastou por meses. Tanto os romanos no Capitólio quanto os gauleses no acampamento abaixo sofriam com a fome e as doenças. Nenhum dos lados conseguia uma vitória decisiva. Finalmente, exaustos, os romanos concordaram em negociar. Eles ofereceram um resgate para que os gauleses simplesmente fossem embora. O preço acertado foi de 1000 libras de ouro, uma fortuna astronômica para a época. Chegou o dia da pesagem. Os romanos trouxeram o ouro e os gauleses suas balanças. Mas, durante o processo, os romanos começaram a protestar, acusando os gauleses de usar pesos adulterados, mais pesados do que o padrão, para levar mais ouro do que o combinado. Eles estavam sendo enganados. Foi nesse momento de tensão que o chefe Breno deu sua resposta brutal e inesquecível. Irritado com as reclamações, ele tirou sua pesada espada de ferro da cintura e a jogou sobre a balança junto com os pesos falsos, desequilibrando-a ainda mais. Enquanto os romanos olhavam atônitos, Breno gritou a frase que se tornaria lendária: Vi quitis. Em latim, isso significa ai dos vencidos. A mensagem era clara e cruel. Os derrotados não têm direitos. Eles não têm voz para reclamar ou negociar. A única coisa que lhes resta é aceitar as condições impostas pelos vencedores. Humilhados, os romanos não tiveram outra escolha a não ser pagar o peso extra e assistir os gauleses partirem com seu tesouro. O saque de Roma durou pouco tempo, mas suas consequências foram profundas e duradouras. Esse evento foi um choque de realidade para os romanos. Eles perceberam que sua cidade, mesmo sendo o centro do seu mundo, era vulnerável. A primeira consequência imediata foi a construção das muralhas servianas. Roma se cercou com uma nova e maciça muralha de pedra, com quase 10 quilômetros de extensão e 10 metros de altura em alguns pontos, projetada para que um desastre como aquele nunca mais acontecesse. A segunda grande mudança foi na área militar. A derrota no rio Alha mostrou que a formação de falange, no estilo grego, que era rígida e funcionava bem em terrenos planos, era ineficaz contra um inimigo mais móvel em terrenos acidentados. O exército romano passou por uma reforma radical. Eles abandonaram a falange e desenvolveram a famosa legião manipular, uma formação muito mais flexível, dividida em unidades menores que podiam se mover de forma independente. Essa inovação tática se tornaria a espinha dorsal do sucesso militar de Roma por séculos. Por fim, talvez a consequência mais importante tenha sido o trauma psicológico. O medo de uma nova invasão bárbara vinda do norte se enraizou na mente romana. Essa paranoia coletiva moldou a política externa de Roma por gerações. A ideia de que a Gália era uma ameaça constante justificou inúmeras campanhas militares. E esse medo ancestral culminaria mais de 300 anos depois, na campanha mais famosa de todas, a conquista da Gália por Júlio César. César, em seus escritos, usou esse antigo trauma para justificar sua guerra, apresentando-a como uma medida preventiva para proteger Roma de seus inimigos históricos. Assim, o saque de 390 a.C. não apenas mudou a cidade e o exército romano, mas também plantou a semente para a futura
expansão do império. De um desastre humilhante, Roma renasceu mais forte, mais resiliente e mais determinada do que nunca a garantir que ninguém nunca mais ousasse desafiá-la daquela maneira. O Vivictis de Breno se tornou uma lição amarga, mas que Roma aprendeu muito bem. E essa é a incrível história do saque de Roma pelos gauleses. Um evento que quase destruiu a cidade, mas que no fim a forjou para se tornar o maior império que o mundo já viu. Se você gostou de mergulhar nessa parte da história, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir e até a próxima.